Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é lógico, você já sabe, é aquele nosso encontro semanal em que recebemos aqui escritoras, escritores, mineiros ou que têm uma ligação, forte ligação com Minas Gerais, para poder falar sobre a sua arte, sobre a sua literatura, sobre a sua vida, sobre curiosidades. E hoje estamos aqui, nesse nosso oráculo, com um convidado que é formado em letras, literatura e é escritor, que é o Bernardo Lopes. Bernardo, seja bem-vindo a esse nosso espaço, que é seu agora, né, para esses livros que nós vamos falar e para os outros que virão. Muito obrigado, Flávio. Uma honra estar aqui. Obrigado a todo mundo que nos assiste, nos escuta. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. A gente sempre combina para as pessoas agradecerem nesse momento aqui. Se elas não agradecerem, elas não são convidadas de novo. Volta, né? Isso foi uma escritora que veio, ela falou assim, eu tenho que agradecer. Eu falei, tem, abre o espaço. A gente começa esse nosso bate-papo, mas antes dele eu queria lembrar onde as pessoas podem nos assistir ou nos ouvir. Então você pode acompanhar no portal do Jornal Hoje em Dia e também na TV Promove. Sempre às quintas-feiras, às 19 horas, um novo programa. Então toda semana um novo programa no portal Jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas também estamos na rádio web, que é o jornal a rádio web do jornal, né, que é Hoje em Dia, tem o ícone lá no portal, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, Bernardo Lopes, ele é formado em letras pela UFMG e é o atual presidente da Academia de Ciências e Letras de Sabará. Você é de Sabará? Você é nascido em Sabará? Nascido em Sabará. É autor de 5 livros físicos e a gente vai falar desses livros agora, então não vou dissecá-los nesse momento não. Nós vamos passar aqui para os livros e aí o Bernardo nos explica um pouquinho de cada um deles. E eu vou começar com a sua primeira obra publicada, que é justamente O que Disse o Imperador. O que disse o Imperador? E quem é esse Imperador? O Imperador, ele é um jornalista que é pai de uma das personagens principais. O livro é focado em 3 amigos de faculdade que têm muito sonho de ser intelectualmente reconhecidos, de serem intelectuais brilhantes, mas não fazem nada por isso, assim, só saem para beber, para namorar e preguiçar. Não tem esforço nenhum esforço. Mas estão sempre ali esboçando alguma coisa, discutindo ideias, né, vangloriando a própria inteligência, mas estão curtindo aquele período ali dos 20 e poucos anos e não tem ainda muita percepção de qual caminho eles devem realmente seguir. E o Imperador é meio que esse guru intelectual deles, que eles reverenciam, mas como ele é pai de uma das meninas, ela tem uma visão um pouco mais clara dele, né? Enquanto os amigos dela idealizam ele como um grande guru intelectual, ela meio que vê as falhas dele e pensa assim, vocês não fazem ideia de quem meu pai é, assim. Então, mas o livro é muito mais sobre a crise deles com o que eles querem ser e o que eles conseguem ser e também o quanto eles se veem um pouco espelhados na frustração um do outro, assim, sabe? E julgando sempre um ao outro, mas por dentro também eles não são, assim, os melhores exemplos, sabe? Esse livro é um xodó para mim, acho que é o meu livro menos lido, curiosamente, mas eu acho que é um livro muito franco e ele é um livro que experimenta muito com o estilo e muito com as vozes, sabe? Tem grandes influências, assim, de escritores de que eu gosto muito, sabe? Inácio de Loyola Brandão, tem muita influência do Moby Dick, ele toca muito no Moby Dick, né? Porque eu acho que o Moby Dick, ele foi essa descoberta para mim de que a gente pode escrever do jeito que a gente quiser, como a gente quiser, dentro do mesmo livro de várias formas. Isso foi muito libertador para mim, assim. Você pode fazer de tudo porque tudo já foi feito, assim. Então, não é uma gaiolinha, não, né? Não é uma gaiola, né? Não é um frasquinho, né? Então, o livro experimenta muito com a forma de contar a história e eu acho isso muito divertido nele e é um livro que me agrada muito. É o meu primogênito, né? Então, é o preferido que os outros estão ouvindo, né? Eu amo todos, né? Eu amo todos de paixão, mas eu tenho algo especial por ele porque eu vejo nele uma tentativa de... Foi meu primeiro livro e eu não tentei me esconder, sabe? Eu não tentei fazer de um jeito. Eu fiz do jeito que eu achava que eu poderia já abrir todas as portas para o que eu posso fazer, assim. Então, ele é um livro muito honesto e que brinca muito com o estilo e é um livro muito pautado em construção literária mesmo, assim. O estilo dele é bem experimental, eu gosto muito.
Eu vi que todos os livros você faz pela editora Metanoia. Metanoia do né? Rio. Que é uma editora que é do Rio de Janeiro. Que editora que é essa? A Metanoia, ela é uma editora que tem um grande foco em autores LGBTQIAP+, autores queer. E eu encontrei durante uma pesquisa mesmo, na internet, quando eu queria publicar O Que Disse o Imperador, e eles foram, oito editoras rejeitaram, e a Metanoia aceitou. Então, eles entraram nessa empreitada comigo, a Leia e a Malu, que são excelentes lá do Rio. E toda vez que eu tenho um livro novo, eu mando para elas e elas avaliam e sempre abraçam o projeto e dão as dicas necessárias. São Que ótimo. Uma grande equipe. E esse imperador você deu o nome por quê, hein? Ele, na verdade, porque o Július, que é o personagem principal, ele chama o guru intelectual de imperador, justamente por essa aura meio entendi. pedestáltica dele. Assim. Sim. Como mito, né? E esse O Que Disse mesmo é porque realmente eles estão sempre atentos ao que ele diz, mas não necessariamente o que ele diz é o certo a se fazer. Assim, Legal. sabe? E tem essa história que é muito real e atual, sobre essa questão de uma criança, quando deixa de ser criança, passa a ser adolescente. Não é o caso deles, que eu acho que eles têm uns 25 Eles têm uns anos, 22, né? 23. Mas a criança, quando deixa de ser criança e passa a ser adolescente, ele tem uma troca muito grande de percepção dos pais, né? Que é justamente a infância, que o pai é o herói, que o pai é o imperador. Total. E quando passa a desprezar os pais, né? E a ouvir mais outros pais ou outras referências. Sim, É sim. até interessante, talvez, fazer uma... né? É um paralelo, é muito sobre essa ilusão que a gente tem dos nossos pais, assim, mas não muito diretamente, o livro não aborda isso tão diretamente, mas pela percepção da Letícia, que é essa personagem filha do imperador, a gente vê que é muito sobre a relação da minha geração com a geração dos meus pais, assim, né? Aquela coisa de... A gente, durante muito tempo, acha que a gente está sendo guiado, mas depois você vê que você está ali, meio que tipo assim, não, você é o seu próprio guia ou você tem que achar outros guias, porque a geração dos nossos pais, eles conseguiram fazer tudo que eles fizeram, maravilhoso, mas a Letícia tem essa quebra mesmo, de tipo assim, nossa, eu achei que o meu pai ia abrir todos os caminhos para mim, mas uma hora ela vê que, na verdade, a gente que tem que ir abrindo os nossos caminhos, né? Mas isso é uma quebra, Legal. às vezes, dolorosa mesmo, né? Legal. A gente honra, mas uma hora o caminho é nosso mesmo, assim, é bem autônomo. E aí depois vem o Dona, Sim. né? Que é esse livro aqui. O Dona é de quando? O Dona é de 2018. 2018. O Sim. primeiro foi? 2016. 2016. Sim. Então você vem com o Dona fala o quê? O Dona, ele já foi uma tentativa minha de fazer algo diferente do que disse o Imperador, porque em O Que Disse o Imperador eu acho que eu fui bem escrachado, assim, como eu te disse, é um livro muito franco e muito visual, eu sinto. Então, eu tentei fazer em Dona um pouco de redução, assim, sabe? Eu deixo as coisas um pouco mais subentendidas. Foi uma tentativa até de alcançar um público maior, porque eu acho que uma parcela do público que leu O Que Disse o Imperador achou ele meio demais, assim, explícito demais, até em questões sexuais. Então eu tentei ser um pouco mais assim, beleza, essas questões estão aqui também, mas eu não vou colocá-las na sua cara. Então ela tem mais elipses, assim, sabe? É muito mais rasgado, como você acha que foi o Como Imperador. eu acho que foi o Imperador e que foi necessário, e eu admiro isso muito no Imperador. Mas isso era algum momento seu? Ou era uma necessidade de falar dos assuntos que você tem que tratar no Imperador? Sim, acho que O Imperador tem alguma coisa sua? O Imperador tem alguns pinguinhos meus e dos meus amigos de faculdade, assim, eu fui recortando, assim, histórias nossas e criando outras e pegando outras da minha cabeça e fui criando esse mapa, vamos dizer assim, do que foi essa experiência minha aos 20 e poucos anos, assim, mas tem muita coisa lá que eu não vivi, sabe? E já o Dona tem uma relação um pouco maior comigo, porque eu tentei fazer nele uma metáfora um pouco sobre as minhas relações familiares, um pouco de algumas dificuldades de relacionamento que eu enfrentei com a minha mãe, que é uma das pessoas mais apaixonantes e que eu mais amo na minha vida, mas a gente teve fases mais difíceis de entendimento. E então o Dona tem uma grande metáfora por trás, que é essa coisa de o que dos nossos pais a gente repete, às vezes em coisas que a gente nem vê. Então, em um relacionamento, uma pessoa por quem você se apaixona. Por que você se apaixona sempre por aquela pessoa impossível? Você está tentando fugir de alguma coisa? Ou você está tentando reproduzir algum tipo de dor
que não é sua, sabe? Então ele tem essa metáfora por trás. Mas por cima, ele é só uma história. Não tem nada muito exposto, sabe? Então ele conta a história de um brasileiro que trabalha num parque temático dos Estados Unidos, um imigrante, né? Então ele já tem essa coisa de ser uma pessoa que não é do lugar, né? E que vai tentar agir como se fosse do lugar, mas ele não é, ele nunca vai ser reconhecido como um nativo. E ele nada com orcas, que é um tipo de parque temático que é muito comum nos Estados Unidos, né? E ele tem uma relação muito forte com essa orca específica, chamada Dona, uma relação assim, como a gente tem com o nosso cachorro, vamos dizer assim. E de repente a Dona começa a atacar ele, e ele não entende o que está acontecendo. Por que esse animal por quem eu tenho um carinho tão grande, que parece ter um carinho tão grande por mim, por que ela está tentando me destruir de alguma forma, né? E eu sinto que essa é a metáfora sobre os padrões familiares, sabe? Por que a nossa família, às vezes, é a maior fonte de dor nossa, assim, né? Por que a gente tem que ficar tentando sempre curar algumas coisas nas nossas relações familiares e dominar algumas coisas, né? E meio que sobre como essas forças, às vezes, nos subjugam, assim, sabe? Então, o livro é um livro rápido para você sentar e ler em 2 horas. Então, não tem muito o que dizer sobre a história superficial dele. Mas é sobre esse cara. Mas é forte, hein? É bem forte. A gente olha ele assim, não sabe o quão forte é a mensagem. E a capa ficou muito bem feita, né? Essa é a segunda capa, né? Ele foi lançado com uma outra capa azul, feita pelo meu primo Eduardo Dias, maravilhosa também. Mas a gente quis fazer uma coisa mais Pulp Fiction, assim, para essa. E eu acho que eu brinco muito com as capas também, né? Eu acho que eu gosto, às vezes, de capas coloridas, os temas geralmente são muito profundos, mas eu gosto de capas coloridas porque não precisa ser tudo profundo e tudo precisa ser sombrio, né? Eu acho que é bom a capa trazer um espírito um pouco mais animadinho para a coisa. Mas essa aqui lembra um pouquinho aqueles anúncios antigos, sim, né? Alguma coisa nesse sentido tem mais até retrô. umas coisas meio rasgadas, assim, né? Ele brinca muito com essa questão de cartaz pregado na parede e arrancado. É isso parece mesmo. Um pouco mesmo. E aí, nós entramos no terceiro livro, né? Terceiro livro que você... Antes do terceiro livro, você fala aqui sobre o parque temático nos Estados Unidos. Sim. Qual é a sua relação com a língua inglesa? Eu sou professor de inglês, né? Eu já morei nos Estados Unidos, eu trabalhei num parque temático lá nos Estados Unidos. Em qual você trabalhou? Eu trabalhei na Disney. Ah, tá. Existe um programa da Disney, não sei se existe mais, mas na época existia um programa. Acho que existe ainda. Existe, né? Que eles captam gente para trabalhar. Sim. Eles captam brasileiros, pessoas de todo mundo, na verdade, para trabalhar durante a alta temporada. E eu fui durante 2008, 2009, então foi meu primeiro emprego na Disney, assim, primeira vez que eu trabalhei, mas eu já tinha uma relação muito forte com a língua, eu já estudava desde pequeno, escutava música em inglês, né, então eu já tinha uma curiosidade muito grande. Então ir para lá foi uma revelação muito grande da importância do inglês na minha vida, da literatura norte-americana na minha vida. Mas chegou uma hora também que eu cansei, sabe? Acho que a gente sente falta das nossas raízes. Mas muito da cultura norte-americana ainda ficou comigo. Meu inglês evoluiu demais enquanto eu estava lá, então eu comecei a dar aula, virei professor. Hoje, 15 anos depois, eu tenho a minha própria escola e consumo muita literatura norte-americana, né? Eu formei em letras pelo UFMG, estudei literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura do mundo inteiro, mas a minha dissertação foi sobre literatura norte-americana. Então você tem uma forte relação mesmo. Tem. E você tem uma escola virtual, né? De inglês. Tem, sim. Legal. E aí vem Debutante. Debutante é quando? Debutante foi durante a pandemia, 2021. Durante a pandemia muita gente escreveu, né? Sim, eu acho que foi até eu falo que não é uma terapia, mas é uma maneira terapêutica de lidar com aquela situação, né? Sim. A capa também é linda do Debutante. E aí me fala, o Debutante é que vai virar... Tá virando filme agora. Vai virar filme. Sim, então me fala o que é e como chegou nesse filme. Claro. Debutante é uma coletânea. Ela tem 3 textos. Ela tem um monólogo, uma peça de teatro, né, que abre, chamada Debutante. Muito baseada no estilo do Samuel Beckett. Eu estava lendo muito Beckett na época. E um amigo meu escreveu um conto sobre uma adolescente presa num banheiro. E eu falei assim, cara, posso transformar isso numa peça? Eu estava lendo muito Beckett na época, estava influenciando muito o meu estilo. E eu testei um pouco das habilidades, assim, com teatro. Eu nunca tinha escrito teatro dentro dessa peça. E a ela eu juntei 2 outros escritos, que é um conto de ficção científica, mas não é uma ficção científica profunda como a gente está acostumada a ver
profundo assim no sentido tecnológico, sabe? É muito mais um conto futurista, assim, mas sobre os nossos sonhos e sobre as dificuldades de lidar com o fato de a gente não realizar certos sonhos. Mas ele foi escrito também nesse período ou já Durante a estava pandemia, escrito? não, durante a pandemia Tá, também. então primeiro você escreveu na pandemia e veio o segundo. Isso. Você já estava com a ideia de fazer alguma coisa? Não estava, Era não uma escrita- estava. Foi uma escrita assim, foram coisas que eu fui escrevendo. Eu lancei a peça Debutante em 2020 na internet, pelo blog da Academia de Ciências e Letras de Sabará. Depois eu lancei esse segundo conto, que chama O Homem Folhado, também pelo blog. E depois eu escrevi, passou uns meses, eu escrevi um outro texto que chama Eu Te Amo, que é o texto que fecha, que é um ensaio sobre o amor, sobre o quanto a gente está conectado antes mesmo de conhecer a pessoa. E depois eu pensei assim, cara, já tem muito tempo que eu lancei Dona, já estava escrevendo Canção Lógica, mas eu sabia que Canção Lógica ia demorar muito. Eu falei assim, cara, eu vou pegar essas 3 histórias e vou lançá-las como livro para eu ganhar um pouco de tempo. E aí eu decidi lançar e foi um sucesso, assim, justamente talvez pelos 3 momentos do livro, né? Ele tem 3 textos bem diferentes um do outro e é um livro muito gostoso. Pois é, aí ele vira Filme. mas os 3 contos... Só o Debutante, só a peça. Ah, tá. Só a peça. Porque aí você tem aqui a peça, Debutante, Isso. e outros ensaios. Exatamente, Né? São 2 ensaios. um conto e um ensaio. Entendi. E aí a parte da Debutante vai virar... Vai virar um filme. Já foi filmado, né? já está em pós-produção. A gente ganhou, lá em Sabará eu passei com o projeto de transformar ele num curta-metragem pela Lei Paulo Gustavo. Legal. E encontrei esse diretor maravilhoso, o Breno Santos, que é daqui de Belo Horizonte. Ele é ator também, tem filme no Prime Video, na Disney Plus. E ele conseguiu angariar essa galera do teatro, do cinema, da televisão, Duda Michelini, Bela Michelini, muita gente, Jana Amor, né? E ele contratou esses atores de alto nível e a gente conseguiu colocar esse filme em prática. Filmamos agora em fevereiro e agora está em pós-produção e sai em setembro. E ele deve ir para onde? A gente vai, como é um filme independente, né, assim, financiado pelo governo, a gente vai tentar se inscrever, a gente vai se inscrever em vários festivais, mas vamos tentar colocar ele no cinema, sabe? A gente vai fazer um lançamento lá em Sabará, para o público sabarense, né? No nosso cinema, mas a ideia é que ele esteja em breve, ainda esse ano, nos cinemas mesmo, passando em algumas das salas de cinema aqui de Belo Horizonte. Para chegar em plataforma é difícil? Tem um processo bem longo, sabe, tio Flávio? Bem longo mesmo. Tem que ir se inscrevendo, tem que ir mandando, participando de editais também, tem que ter recurso também, né? Mas a gente vai com tudo. Porque seria legal, né? Você disponibilizar para mais pessoas. Principalmente curta-metragem, né? Porque curta-metragem a gente não vê no cinema de shopping, por exemplo, né? Exatamente. Então, a gente precisa focar muito nessa ideia dele chegar em plataformas, mas vai chegar. Agora faça uma divulgação grande, porque Claro, imagina assistir lá no cinema que foi reformado há pouco tempo, há pouco tempo lá em Sabará, que é icônico, né? Seria muito legal. Sim, vai ser lindo. E aí depois do Debutante, que é esse que nós falamos, você vem, que já estava escrevendo, como você falou, Canção Lógica. Né? Sim. Canção Lógica, para quem está vendo a capa, está achando que está meio nebuloso, né? O Silan, que está nos gravando, ele achou que estava com um erro na imagem dele. Mas o que é o Canção Lógica? Canção Lógica, ele é fruto de uma fase minha em que eu estava assistindo muita série de TV e eu sempre fui de absorver muito a linguagem do que eu estou consumindo, né? Hoje menos, porque eu acho que eu já me consolidei muito, acho que a escrita já flui de mim. Eu acho que o que eu escrevo é o que me influencia mais, né? Acho que quando a gente é mais novo, que a gente está se experimentando ainda, o que a gente consome às vezes transforma muito a nossa escrita, né? E eu acho Deixa eu te interromper. Claro. A gente pega nesse lugar aqui, porque me deu uma curiosidade antes de você continuar. Claro. O que você consome hoje? O que te influencia hoje? Eu estou numa fase de descoberta, assim. Neste momento eu estou lendo muito ensaio. Então eu estou lendo muito Susan Sontag, John Didion, Siri Hustvedt, e eu estou muito num momento ensaístico, assim, sabe?
Mas depende muito, eu acho que eu tiro geralmente meio que os anos de uma forma meio sabática, assim, sabe? Esse ano eu quero, por exemplo, ano retrasado, eu falei assim, vou terminar todos os romances do Machado de Assis. Sentei e li todos os romances do Machado de Assis, sabe? Então eu tenho momentos, assim, eu tiro o ano para fazer alguma coisa. E esse ano eu estou focando muito em ensaio. Eu sempre gostei muito de assistir filme, série. Hoje eu assisto menos porque eu só consigo terminar uma série que está me influenciando positivamente na escrita. Por mais que eu veja um primeiro episódio e ache ele brilhante, se eu não sinto que ele está dialogando com o que eu estou escrevendo, eu não consigo terminar, sabe, a série. Então eu me deixo guiar. É como se eu estivesse estudando mesmo, sabe? Nacional, o que você tem em termos de escritores? De grande influência. Eu amo Inácio de Loyola Brandão, eu amo Carolina Maria de Jesus. Aquela também de Um Defeito de Cor, esqueci o nome dela. Defeito de Cor foi uma das coisas mais reveladoras que eu li recentemente. Amo José Faleiro, do Sul, você conhece ele? Conheço. Nossa, ele é incrível, né? Inclusive os ensaios dos Supridores. Supridores é uma descoberta, né? Nossa, aquilo ali. Mas... E o final daquele catártico, livro, eu falei, né? Nossa catártico. Senhora. Eu sempre falo com as pessoas, vai até o final. Eu acho que... Porque tem gente que às vezes não consegue ler até o final porque tem muitas dores, né? Tem, no meio do caminho, tem. Fala assim, não vou lidar com essas dores, depurar essas dores. Sim. Mas é interessante concluir, às vezes. Né? E a forma como você começa o livro, né, Os Supridores, você não imagina que vai acabar da forma que acaba, né? Imagino. Mas ele é exímio, assim, na construção, né? Você é bem eclético também, né? Eu sou a Dalva, que a companheira, a namorada, é maravilhosa, né? A Dalva, os livros dela são maravilhosos. Maravilhosos, todos né? os 3 que eu li são ótimos. Os 3 dela que ela tem são pequenininhos que você lê e são transformadores. Na verdade... Mas são as pancadas também. Pancadas. Ano passado eu participei de uma palestra, eu dei uma oficina de escrita e a Dalva foi uma das convidadas. E... Tio Flávio, a palestra da Dalva me transformou para sempre, assim, sabe? Ela mudou o meu jeito de fazer literatura. Porque ela mostra um viés político pra gente que acho que eu nunca tinha... Acho que meus olhos nunca tinham sido tão abertos em questões literárias, assim. Então, um show, assim. Então, eu sinto que ela, depois da palestra que eu assisti dela, ela me influenciou muito, como não me influenciavam há muito tempo. E o José Faleiro também tem um livro de ensaios maravilhoso que chama... Vera Sapo. Não, Vera é o romance recente, né? Tem o Vila Sapo e tem o... Mas em que mundo tu vive? Maravilhoso, brilhante, brilhante, brilhante. É um ensaio, é uma porrada atrás da outra, assim. Então, li muito Faleiro e Dalva ano passado. Ano passado eu li esse O Defeito de Cor, que é maravilhoso também. E tem vários outros. Tem um autor que eu gosto, mas eu esqueço muito o nome dele, é José Vieira. Ele escreve um pouco parecido com o realismo fantástico, assim. José alguma coisa Vieira. Mas eu sou bem eclético mesmo. Eu vou jogando onde a minha literatura vai me levando, assim, sabe? Leio uma sinopse na internet que dialoga com o que eu estou escrevendo, vou lá e leio, sabe? Não tenho... Os regimes que eu crio para eu consumir são bem, assim, focados no que eu estou escrevendo. Então, às vezes, eu passei por outras coisas. Então, aí vamos para cá. Voltamos para cá. Que eu te interrompi, peço desculpa, Sim, sem porque fiquei curioso para saber essas influências. Claro. Como é a construção do Canção Lógica? Canção Lógica. Que é ele? Ele tem um formato de série de TV, no sentido de que ele também é escrito em forma de roteiro de TV, né? Então, o roteiro de cinema e o roteiro para série de TV, por exemplo, ele não é uma prosa, né? Então, você tem indicações de que cenário é esse, que parte do dia que é. As descrições, não se dá importância, por exemplo, para sentimentos. Você tem que demonstrar tudo através de diálogos e de cenas rápidas, assim, né? Você não faz longas descrições. Mas o escritor de prosa que eu sou não consegue se controlar, né? Então, às vezes, nessas descrições que tendem a ser breves nos roteiros, eu acabo me estendendo, vou um pouco para o lado psicológico, mas num roteiro, originalmente, você não trabalha lados psicológicos descrevendo, né? Você tem que mostrar isso através de ações e de falas dos personagens. Então, o livro é essa mistura um pouco de prosa com o formato de roteiro de TV. São 5 episódios para formar uma primeira temporada. Na verdade, a primeira temporada era para ter 10 episódios, mas o livro ia ficar muito grande. Então, eu decidi cortar no 5º, que eu já tinha escrito há muito tempo. Até eu estava escrevendo Dona, na época... Quando eu escrevi Dona, eu estava escrevendo Canção Lógica, mas como era um projeto muito longo, eu comecei a fazer outras coisas e fui acabando me afastando. E aí, ano retrasado, eu decidi voltar e reler para ver se estava bom. Achei que estava muito bom,
fiz umas modificações, porque já tinham se passado, 5 anos, e o mundo muda, né? O nosso jeito de falar muda. O nosso mundo muda. O nosso mundo muda, então eu precisei fazer umas modificações. Alguns amigos leram para dar umas ideias também, fiz os ajustes, e a gente lançou essa primeira temporada, que na verdade é metade da primeira. E aí eu vou lançar a segunda em breve, que vai ser como se fossem os 5 outros episódios que terminavam a primeira temporada. A ideia era fazer 3 temporadas, mas como eu tive que dar essa quebrada, talvez venham 4, sabe? E aí ele vai chamar Canção Lógica também? Segunda temporada. Segunda temporada. Então depois vai ser como terceira, uma série como mesmo. uma série mesmo. Só E que... E aí você falou que é inovador esse processo de criação? Porque não há registro de que... um livro que se intitula um romance, né, tenha o formato de roteiro de TV, né? Como eu te disse, ele brinca não só com o roteiro de TV, mas ele se deixa viajar um pouquinho com a prosa, mas não conheço nenhum outro livro que se trate como um romance em forma de série de TV, né? E além disso, ele tem música também, então em alguns momentos, algumas cenas, a gente tem a descrição da letra da música e tem um link aqui no Spotify para você escutar a música na playlist enquanto você lê a cena. E aí, só para a gente poder ficar com a curiosidade para os próximos, Sim. Do que trata ele? Canção Lógica trata de um relacionamento. O personagem principal é o Plínio, que é um escritor que acorda certo dia sem memória. Ele está na cama, parece que ele é casado, tem um filho de uns 4 anos, mas ele não entende ali no momento o que está acontecendo, ele está sem memória. Depois a família dele leva ele para o hospital e descobre que ele está com uma amnésia dissociativa, que é causada por estresse. E essa amnésia ela vai passar ao longo dos dias e as pessoas vão explicando para ele. Ele é casado com esse outro cara chamado João, eles cuidam dessa criança que é muito parecida com o João e de início a gente não sabe se ele é filho do João, se ele é adotado pelos dois. E mesmo quando a memória do Plínio volta, então assim, lá pelo 2º, 3º episódio, a memória dele praticamente já voltou toda, sabe? Então a questão da memória, ela vem como um catalisador, mas a questão é o que o Plínio vai ver depois que a memória dele vai voltando, que ele vai percebendo que talvez ele não esteja tão feliz nesse casamento e talvez ele esteja abandonando o projeto que ele tinha pessoal do que ele gostaria de ser desde adolescente, assim. Então ele fica nessa encruzilhada, né? Eu devo construir a família, continuar construindo a família que eu sempre sonhei em ter, ou eu devo seguir os meus sonhos, né? Essa bifurcação que nem sempre é necessária, né, Tio Flávio? Às vezes você consegue fazer as duas coisas, né? Você consegue realizar os seus sonhos e manter uma família, né? Mas ele é muito sobre essa crise de, tipo assim, ele realmente sente que ele tem que fazer ou uma coisa ou outra. E eu acho que pra gente que é homossexual, acho que a questão do relacionamento, né, do amor, do casamento, ela vai ser sempre uma chaga, sempre uma dificuldade, ou pelo menos pelas próximas gerações, uma chaga que a gente está tentando fechar, né? Acho que a forma como a gente constrói as nossas relações ao longo da vida, o fato da gente ter que se espelhar, às vezes, em relações heterossexuais, né? O espelho que a gente tem do casamento é o casamento heterossexual, né? Até que medida o casamento heterossexual é uma referência para o casamento homossexual? A gente tem que fazer exatamente as mesmas coisas? Só existe isso, né? Então, eu acredito que a minha geração que tá se casando, né? Eu sou casado, a gente está descobrindo o nosso papel dentro do casamento, a gente está descobrindo o nosso casamento, né? E é impossível fazer isso sem crise, né? E o livro é muito sobre essa crise. O que eu estou construindo que é realmente meu, o que é realmente necessário, o que eu estou reproduzindo, o que eu estou reproduzindo das referências erradas, o que eu preciso? E não se sabe o que se precisa, sabe? Você tem que meio que ir tateando. E eu acho que o livro foca muito nessa coisa de você chegar aos 30 e poucos anos e você perceber que você foi tomando decisões ao longo da sua vida que pareciam ser as decisões certas. Mas quando você vê, você afastou de uma coisa que você tinha como sonho ou como planos, né? E mesmo... Às vezes você olha para trás e fala assim, parece que isso foi uma decisão errada, mas na hora que você tomou parecia a decisão certa, então não tem muito escape, sabe? O livro é muito sobre essa crise, sabe? Legal.
próximo sai em setembro, que você falou? Não, em setembro sai o filme. Eu estou escrevendo agora um roteiro de longa-metragem, então Canção Lógica, segunda temporada, está atrasado. Você não pode ficar fazendo esses breaks muito grandes, senão você mata com os seus leitores, né? Mas na Netflix também, né? Pois é, dá uma ódio da Netflix. Daí é um ano, sai a temporada. Stranger Things 3 anos depois, né? Então isso está me acalentando um pouco. Assim, às vezes eu fico nessa pressão também. Né? Mas uma coisa que está sendo gostosa para mim também é porque eu tenho há muitos meses, desde que eu peguei Canção Lógica e depois escrevi o roteiro de debutante e estou escrevendo esse longa, escrevi outro roteiro ano passado, eu tenho escrito só em formato de roteiro. Eu estou sentindo falta da prosa mesmo, sabe? A prosa de O que disse Imperador, de Dona, a prosa por si só mesmo, você poder viajar na sua linguagem. Então eu tenho feito uns esboços assim para ver se eu dou uma vazão, porque eu estou descobrindo que o que é realmente terapêutico para mim, amo escrever. Estou sempre com a sensação de que eu estou escrevendo quando eu estou escrevendo roteiro, mas a prosa realmente é o que salva a minha vida no fim das contas, assim, sabe? Legal, muito bom. Que você venha falar dos outros, dos próximos, né? Que vocês tenham bastante sucesso. Obrigado, né? Nos filmes também, que eu já estou colocando no plural para poder ficar mais fácil. E que esse espaço que está sempre aberto para que você traga não só as suas obras, mas traga as pessoas também de Sabará para poder falar aqui, para a gente poder ter esse espaço bem democrático e que as pessoas possam mostrar aquilo que elas têm escrito e que muitas vezes a mídia não dá visibilidade e que a gente quer que esse espaço dê essa visibilidade para o tanto de talento que a gente tem em Minas Gerais. Então, para te encontrar, como é que faz? Fala ali para o nosso pessoal. Meu site oficial, www.bernardoelopes.com.br, Bernardo E. Lopes, o E é de evangelista, e no Instagram, bernardo.e.lopes. Ok. Bernardo, obrigado. Ficamos por aqui. Prazer, muito obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo. Gente, a gente encerra esse Contracapa e na próxima semana a gente tem um novo encontro, então espero vocês. Até mais.